absurda a quantidade de coisas que existe, a grandiosidade do universo. Aí muitos cientistas atuais, eles tentam diminuir a nossa posição, porque realmente quando você olha para essa grandiosidade, aí você olha para onde nós estamos, para o sistema solar, para o planeta Terra, o que a gente pensa? Não somos nada, é mais um planeta, né? É mais um planeta, é uma coisa pequena que está aí ao acaso, que surgiu por acaso, que igual ao planeta Terra, estatisticamente falando, como existe bilhões de bilhões, é muito provável que em alguma outra estrela, em algum ponto do universo, exista outros planetas como Terra. Talvez, se sim, se não sabemos. Mas a questão é que o sentimento dessas pessoas é pegar o planeta, é pegar o homem, é pegar tudo que foi feito aqui e diminuir. Não podemos botar o homem acima de onde Deus botou, mas também não podemos colocar abaixo, e a tentativa de muitas pessoas, de muita gente, é tentar diminuir a posição que nós temos, e isso também se torna um erro. Quando a gente olha esse salmo, que a gente faz uma leitura rápida, como essa que eu fiz agora, parece até que ele se contradiz, porque o salmista está falando da grandiosidade das coisas que Deus fez, e depois ele faz uma pergunta, você lembra? Qual é a pergunta? Que é o homem? Diante de tudo isso que Deus fez, diante do sol, da lua, das estrelas, diante desse universo imenso, dessa grandiosidade que Deus fez com as suas próprias mãos, essa criaçãozinha que Deus fez aqui com as mãos também, que é o homem, o que é ele? Que é o homem? Para que dele te lembres, para que te preocupes com ele. Uma leitura superficial, a gente tem essa impressão, mas na verdade o que o salmista está dizendo é totalmente o contrário dessa leitura, dessa interpretação que eu acabei de fazer agora. Na verdade, a leitura do salmista, ela vai ao oposto disso. Após contemplar as estrelas, contemplar a lua, contemplar a grandiosidade da obra de Deus, e o salmista vai e olha para o homem, o sentimento dele é um sentimento de orgulho, é um sentimento de alegria. Ele fala: uau, quem é o homem? Diante de tudo isso, quem é o homem para que dele te lembres? Porque um pouco abaixo de Deus o criastes. Olha o que o salmista fala, olha por que essa interpretação é melhor. Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que dele visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes, de glória e de honra o coroastes, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos teus pés. Olha o que Deus deu ao homem. O homem não pode ser simplesmente... Quem é o homem? O homem é algo, o ser humano. Eu digo o homem, o ser humano. O ser humano, a criação de Deus é algo de muito valor, ao ponto de que tudo que Deus fez, Ele fez de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras de suas mãos. Anteriormente nós vimos que ele fez o que com seus dedos? O sol, a lua e os astros. Deus não fez isso? E agora ele fala, ao homem ele deu domínio sobre todas as obras de suas mãos. Em outras palavras, ao homem, a esse ser, a essa criação, Deus deu autoridade, Deus deu domínio acima da grandiosidade que existe nas estrelas, no céu. Então, todo o astro, a Bíblia fala isso, que todo o universo serve ou serviu, foi feito com um propósito de servir a terra. A terra foi feita com um propósito de servir ao homem. E o homem foi feito com o propósito de servir a Deus. Então essa é a linha, essa é a sequência, esse é o caminho. Então o homem não pode ser uma pessoa qualquer. O homem não é qualquer um. Logo depois de falar isso, ele ainda fala assim, quem é o homem para que dele te lembres? Aí depois fala, e quem é o homem para que o visites? É porque aqui a referência que o salmista, que Davi tem, é da visita que Deus fazia lá no Éden, que Deus vinha toda na viração do dia visitar o homem. Ele fala, quem é o homem para que dele visite? Que o próprio Deus saia do céu, da sua glória, para vir se relacionar com o homem. Quem é esse ser grandioso e magnífico?
que o homem é para poder receber essa visita do próprio Deus. É comparado hoje quando você vai receber a visita de uma pessoa ilustre, né? Quando tu fala assim, no meio evangélico, quando você pega um pregador muito famoso e fala, ele foi na minha casa. Ou então um cantor muito famoso, fulano é meu amigo, vai na minha casa. Ou então o presidente foi na minha casa. Imagina se o presidente vai na casa da Amanda lá, que satisfação ter o presidente da república dando um abraço e falando, ela, senhor presidente. Então é uma honra a gente ter um rei, ter estou falando de forma humana, Agora imagina isso, o próprio Deus vindo na tua casa. O Éden era a casa de Adão e Eva, o próprio Deus ia lá visitar. Olha a honra, aí o salmista está dizendo isso, quem é o homem? Para que dele visite, para que possa se lembrar dele, quem é esse homem? Olha como ele está enaltecendo, só que hoje a gente ainda está numa posição melhor, né? Hoje, quem é o homem para que dele visite? Não, hoje, quem é o homem para que neles, completa para mim, habite. Se Davi estivesse vivendo nessas épocas aqui, talvez o salmo fosse assim, ao invés de escrever, quem é o homem para que dele te lembres, quem é o homem para que nele habites, ele falou visitar, que era um outro contexto. Então, nós começamos a perceber que eu e você não merecemos ser adorados, não merecemos o que é de Deus, afinal de contas ele fala, um pouco abaixo de Deus o fizeste. Então nós não devemos assumir para nós mesmos o que pertence a Deus, a honra, a glória que a Ele é devida, o que é de Deus, agora aquilo que Ele deu aos homens é nosso. Essa é a compreensão. Aí o salmista continua dizendo, além de habitar em nós, ele fala assim, de glória e de honra o coroaste. Isso aqui é muito forte, irmão. De glória e de honra o coroaste. A gente sabe que Deus é chamado também na Bíblia de o Deus da glória. Ele é o Deus da glória. Só que ele também concebeu a sua criação, que sou eu e você, glória também. Nós temos glória e somos honrados. Então não somos pobre, coitado, cego, nu, miserável, indigno, pecador, que não presta. Então esse sentimento que coloca o homem abaixo de onde ele sempre está, não é um sentimento de Deus, não é um sentimento de espiritualidade, né? Quando a pessoa se abate, quando a pessoa diminui a cara, como é que você está? A pessoa, tô levando, está difícil, afinal de contas sou um pobre pecador, está passando por uma situação difícil, eu mereço isso. Aqui não tem questão de merecimento. Se Deus nos, Paulo fala isso, se Deus nos retribuísse pelo que nós merecemos, irmãos, mas não é assim que Deus faz, não é assim que ele trabalha. Depois ele ainda fala assim, deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos. Isso aqui é muito legal. O homem está numa posição diante de Deus, Deus confia no homem a tal ponto que depois que ele cria tudo, o homem foi o último ser a ser criado, amém? Nós fomos os últimos. Deus criou os astros, antes mesmo de criar os astros, a parte física, ele criou os céus, a questão espiritual, criou anjos, criou Lúcifer, né, foi um anjo, criou todos os seres celestiais, e depois ele cria aqui a parte física, material, os astros, a terra, os animais, a vegetação. Depois que Deus cria tudo, o que Deus faz? Cria o homem. E depois que ele cria o homem, qual é a ordem que ele dá ao homem, a mim e a você? Domine. Olha como é que ele fala. Gênesis 1, 26. Façamos o homem. Como que nós vamos fazer o homem? A nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre tudo que Deus havia feito. Então Deus deu a mim e a você esse poder por confiar em nós, para dominar tudo que ele fez, para cuidar de tudo que ele fez. Aqui vale eu te lembrar de uma coisa legal. Você lembra por que Lúcifer, que Satanás, ele foi expulso do céu? Depois eu vou ler o texto que fala sobre isso. Você lembra? O motivo que fez com que Deus expulsasse ele? Os anjos, eles eram feitos de classes diferentes. Então, dentro dos anjos, ali, de acordo com a proximidade para com Deus, de acordo com a autoridade que eles recebiam no céu, eles eram querubins, serafins. Então, eles tinham funções diferentes. E o Lúcifer,
a posição dele era uma posição que era um pouco abaixo de Deus, mas ele regia, ele como se fosse um gerente que era encarregado pelos outros seres celestiais. Então, como se fosse assim, abaixo de Deus, quem é que governava? Quem era o gerente? Quem era o supervisor? Era o próprio Lúcifer. Aí ele fez algo que fez com que Deus o expulsasse do céu. Você lembra o que foi? Ele falou que ia colocar o trono dele acima do de Deus. Aí a Bíblia fala assim, e queria, deixa eu ler esse texto para você. Eu não ia ler agora não, mas eu vou ler. Abre lá, quem quiser abrir. Em Isaías 14, no versículo 12, fala assim, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, observa agora, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então o que Satanás queria? Lúcifer, ser semelhante ao Altíssimo. Por causa disso, ele é expulso do céu e vai para o inferno. Aí depois, Deus cria os astros, Deus cria a estrela, Deus cria a terra, Deus cria a vegetação, Deus cria o homem. Só que quando Deus vai criar o homem, como que Deus faz o homem? Tudo ele cria pelo poder da sua palavra, não é? Façamos o homem, não. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Deus dava uma ordem e as coisas aconteciam. Com o homem Deus faz diferente. Deus não dá uma ordem, Deus vem com as suas próprias mãos, forma um bonequinho de barro inanimado, sopra nele o fôlego de vida. Os eruditos do hebraico falam que o soprar, que significa espírito, é como se um pedaço do próprio Deus, um pedaço da natureza de Deus estivesse entrando dentro do homem. Em outras palavras, há quem diga que quando Deus fala que sopra no homem um fôlego de vida, é como se estivesse fazendo duplicatas do próprio Deus. Esse é o contexto lá no hebraico. Aí como que Deus faz o homem? A sua imagem e semelhança. Lúcifer foi expulso do céu por querer ser semelhante a Deus. Aí Deus faz a mim e a você semelhante a Ele. Por isso que o diabo tem tanta raiva sua, irmão. O que você fez para ele? Para que ele tenha tanto ódio seu? Porque você é o que ele quis ser e foi expulso do céu por causa disso. Eu e você somos o que ele desejava ser e nunca foi, que é ser semelhante ao Altíssimo. Então, como que você pode se diminuir? Como que você pode achar que você está abaixo do que você realmente é em Deus? Nós somos semelhantes ao Pai, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. E o Salmo termina dizendo: tudo pusestes debaixo dos teus pés. Paulo fala aos Efésios lá que Jesus é quem? Cabeça. E o que a igreja é? O corpo. Os pés pertencem a que parte? Ao corpo. Amém? Não? Pé é corpo. Pé é corpo, não é corpo? Pé é corpo, mão é corpo, barriga é corpo, braço é corpo, pé é corpo. Aí a Bíblia fala que Deus coloca Satanás, coloca o diabo embaixo de quem? Dos pés. E o pé é corpo. E quem é corpo? Nós. Então, em outras palavras, o diabo, Satanás, é colocado debaixo da igreja. Debaixo de mim, debaixo de você. Então, essa é a posição que nós estamos. A posição que nós estamos é em cima do diabo. É a verdade, é o que a Bíblia fala. E o salmista já falava isso muito antes de Paulo. O salmista já falava isso, tudo. Só que o salmista é mais profundo, né? Paulo esclareceu exatamente o que eram os pés. Mas ele bota: tudo pusestes debaixo dos seus pés. Irmãos, tudo significa tudo. Então não é só Satanás com as suas hostes, mas tudo. Afinal de contas, ele fala: domine,
sobre tudo. Agora, dominar, cuidar, requer responsabilidade, mas Deus confia que a criação dele, feita à sua imagem e semelhança, confia que eu e você, cheios do Espírito Santo, temos condições de fazer isso com responsabilidade, sem abuso, sem querer estar acima da posição que ele nos colocou. Como eu falei no início, muitos, até mesmo na igreja, infelizmente, querem ficar em posição acima do que realmente são. Pessoas que às vezes estão orando por alguém e está dizendo que a pessoa foi curada ou não por mérito da pessoa que orou, como se ela tivesse uma unção, um poder, intimidade. A pessoa nem fala mais de Deus, a pessoa nem fala mais em nome de Jesus, nem fala mais que foi Deus que fez, diz que foi ela que fez, em nome dela, então isso é o perigo, e foi por causa disso que Satanás foi derrubado, e é por causa disso que muitos homens serão derrubados, porque eles querem subir além do lugar, da posição onde Deus colocou eles. E Pedro não faz diferente. Pedro, ele fala, vocês foram comprados, ele disse, não foi por prata ou ouro que perece, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Irmãos, eu adoro quando ele fala comprados. Comprados, em outras versões fala redimidos, outras versões fala resgatados. Ou seja, nós fomos resgatados, fomos redimidos, fomos comprados. Por quê? Precioso sangue de Jesus. Quem acha que o precioso, o nome já diz, né? Quem acha que o sangue de Jesus é precioso? Já está falando no texto. Quem acha que vale muito? Todo mundo acha, a gente sabe que tem valor. Esse foi o valor que eu e você fomos comprados. Por isso que a Bíblia fala que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar uma alma. Por isso que a Bíblia fala que quando um pecador, se arrepende, há festa no céu. O céu, imagina o céu, irmão, né? Não há festa por Deus, os anjos festejam, o céu comemora quando um pecador se arrepende. Olha o valor que tem um pecador. Imagina os milhões que existem aí, se pegar a história inteira, a quantidade de pessoas que tem. Por isso que só o preço que poderia ser pago, que foi o precioso sangue de Jesus. Então essa é a nossa posição. Esse é o valor que eu e você temos. Qual é o valor que nós temos? Quanto nós valemos? Nós valemos simplesmente o sangue do próprio Deus, através do Filho dele, Jesus Cristo, sendo jorrado, sendo vertido na cruz do Calvário. Esse é o nosso valor. Não podemos nos diminuir, não podemos ser dominados pelo diabo. Por quê? Porque Deus nos fez para dominar. Não podemos estar embaixo dos pés de Satanás, porque quem tem que estar debaixo dos nossos pés é ele, e isso inclui todas as manifestações dele, todas as ações das trevas, tudo isso precisa estar debaixo dos nossos pés, porque nós é que fomos feitos para comandar, nós temos condições disso, não são os animais que comandam, nós é que comandamos. As pessoas querem dizer que o homem é mais um, que existem extraterrestres por aí, ETs. Essa é a concepção de muitos estudiosos. Eles querem diminuir a terra, diminuir o homem, diminuir, porque fazendo isso, entendam, se eu diminuo o papel da humanidade, quem eu diminuo junto? O papel do próprio Deus. Se eu sou feito à imagem e semelhança dele, uma vez que eu diminuo o homem, eu estou diminuindo Deus. Uma vez que eu sou filho dele, co-herdeiro de Cristo, de todas as coisas, se eu diminuo essa minha posição, eu diminuo a posição do próprio Senhor Jesus. Então, a tentativa do mundo, eu não estou falando de pessoas, a tentativa do mundo, de quem impera esse mundo, é justamente fazer essa diminuição. Mas quando Deus vem para a terra, Deus vem em formato de quem? De um ET? Ele vem como um anjo? Quando Deus resolveu vir à terra, ele veio como? Como um cabrito? Ele veio como um homem. Deus ouve a oração do homem, Deus se relaciona com o homem, Deus fala com o homem, Deus cuida do homem. Então o homem não vale nada? Ao ponto do próprio Deus ter vertido o sangue dele por causa desse ser que sou eu e você? Então essa é a reflexão que nós precisamos ter, amém? Glória a Deus por isso. O homem ele tem algumas
particularidades, né? Algumas singularidades, algumas dessas que eu falei. Então, quando ele fala que tudo foi criado, precisaria de alguma maneira de alguém que pudesse gerenciar, porque senão a gente viveria numa anarquia, né? Não teria. Então, quando ele faz toda a criação, ele precisava de um ser como ele, que tivesse condições de criar. E isso é mostrado lá no início de Gênesis, quando ele começa a criar o universo. Quando Adão começa a dar nomes aos animais lá, que Deus para ver. Foi a primeira decisão de liderança que o homem teve. Deus cria tudo, os animais não tinham nomes ainda, a Bíblia fala que Deus senta para ver o nome que o homem daria a cada um deles. Ou seja, Deus confiou. Adão, o nome que você der a cada um desses animais vai ser o nome que eles vão ficar. Você tem condições. Aí os animais iam passando, Adão ia nomeando e Deus ia vendo. Que legal. Acertei na mão aqui. Ele tem condições, ele é dotado de inteligência, ele é dotado de bom senso, ele é dotado de capacidade intelectual e espiritual para poder fazer as coisas. Então Deus confia no homem, ele confia na sua criação. Deus confia em mim e em você. Deus confia, ele olha para mim e para você e fala: vocês têm condições, vocês têm capacidade de dominar, vocês têm condições de ser a minha obra-prima, vocês têm capacidade de fazer isso. Então nós não podemos ficar olhando para nós mesmos como incapacitados, como pessoas que não têm condições. Temos condições de crescer em Deus, temos condições de passar na universidade que a gente fizer, temos condições de amar aquela pessoa ali que às vezes está nos perseguindo, temos condições de ter um bom relacionamento na nossa casa, temos condições de fazer tudo, porque Deus nos fez assim, pleno de condições. Eu acho que eu tenho até condições de aprender a cantar. É demais também, né? Aí também é querer que Deus faça um milagre do milagre do milagre. Move montanha, né? Quem sabe? Mas que a gente pode, né, irmão? Não sei se vai ficar tão bom, mas que pode. Vou cantar aqui. Tu cantou Álvaro Tito, né, cara? É Álvaro Tito? Não é não? De tantas as provas? É bem difícil, Senhor. Não, é o amigo. Sérgio Lopes é o amigo. Kleber Lucas está de brincadeira. Nenhuma condenação há, irmã. De quem? Nenhuma condenação há para quem de Jesus. Tá, não importa de quem é, mas não é mole cantar, não. Eu ia começar com uma dessa daí. Mas não vou, não. Eu queria que você abrisse comigo lá em Atos 12, no capítulo 1. Que eu queria falar um pouquinho aqui de algumas coisas. Ainda dentro desse contexto. Deixa aberta em Atos 12. Em Hebreus 1, não precisa abrir não. Esse salmo que nós lemos, ele é repetido. Lá em Hebreus, logo no início, quando o autor aos Hebreus começa a falar ali de a superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação à lei, em relação aos anjos, ele repete esse texto, que quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que nele... Aqui Deus está dizendo, aí nesse capítulo 1 de Hebreus, o autor começa a mostrar para a gente algumas coisas. Ele fala assim, ele repete o Salmo 8, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que ele visite? Ele repete esse texto, aí ele fala assim, falando a respeito, comparando o homem Jesus, comparando ali os anjos, ele fala, não são todos eles, se referindo aos anjos, guarda Atos aí, não são todos eles espíritos ministradores. Então o que os anjos são? Espíritos ministradores enviados para servir. Está aqui, né? Vocês estão vendo. Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles, continuem, que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Homens, eu e você vai herdar a salvação. Então, o que são os anjos? Espíritos ministradores enviados por quem?
por Deus para nos servir. Agora, um detalhe, o anjo não serve a mim e a você quando a gente manda. Essa história de anjo vai para ali, anjo vem para cá, e anjo vem, anjo corta, isso não existe. Você não vê na Bíblia nenhum respaldo de Jesus nem de ninguém dizendo que nós, homens, temos que dar ordem aos anjos. Sempre que a gente lê a respeito de anjos, é isso aqui, ó, ele tirou. É sempre aquilo ali, ó, são espíritos ministradores enviados por... Quem dá ordem? Deus dá ordem. Deus dá ordem aos anjos e os anjos vêm nos servir. É verdade, o Salmo 91, você lembra? O que está escrito no Salmo 91? Aos seus anjos dará ordem. Quem dará ordem? Deus. Deus dá ordem aos seus anjos para quê? Para nos guardar, para nos livrar. A ordem vem de Deus. Eles são espíritos ministradores. Eles vêm do céu, porque Deus deu uma ordem para ministrar, para cuidar, para guardar a gente. O próprio Senhor Jesus falou isso, né? Para Natanael, você lembra? Por que tu estás admirado, Natanael? Porque eu disse aonde você estava. Ninguém sabia que você estava lá debaixo da figueira, e eu sabia. Por causa disso você está admirado? Me siga e verás... O quê? Verás o quê? Anjos de Deus subindo e descendo, servindo o Filho do Homem. Então os anjos são para isso, são seres enviados por Deus para poder nos servir. Então o autor aos Hebreus está fazendo essa comparação. Estão dizendo que Moisés é superior a Jesus, ele começa a mostrar a ordem hierárquica, quem é que manda, quem é que o quê. Quem manda é Deus, mas nós temos esse papel, os anjos cuida de nós, os anjos nos servem. E eu queria pegar um exemplo agora em Atos 12, que mostra essa questão. Eu quero que você possa visualizar a sua própria vida. Eu quero que você possa se enxergar dentro desse episódio que aconteceu aqui em Atos 12. Abriram? Vamos lá. Vou ler bastante versículo, mas eu vou ler mesmo. Vamos junto. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Aí fala o que ele fez primeiro. Matou a espada Tiago, irmão de João. Dá uma parada aí. Tiago era um dos 12 discípulos lá. Não é o Tiago que escreveu a carta. Aquele Tiago que escreveu a carta não era um dos 12. Aquele era um meio-irmão de Jesus. Esse Tiago que morreu logo no início, foi o primeiro a morrer. Era um dos mais próximos de Jesus, era um daqueles que subiu lá no Monte da Transfiguração, estava sempre junto ali, Pedro, Tiago e João, foi esse Tiago. Então esse Tiago aqui, Herodes, querendo agradar, ele era governador, estava vendo que o povo estava agitado, tinha os religiosos que estavam pressionando, e os religiosos era quem tinha influência política lá naquela época, começa a pressionar Herodes. O que Herodes faz? Prende Tiago e mata Tiago. Quando ele mata Tiago, ele percebe que o povo fica alvoroçado, feliz, ovaciona ele. Ele fala, ó, que legal, gostei disso. A igreja, ao ver aquilo, primeiro a ter morrido dos 12, a igreja fica muito triste, a igreja sente muito, a igreja fica abalada com aquilo que aconteceu. Aí ele continua no versículo 3. Vendo que isso agradava aos judeus, o que Herodes fez? Continuou mandando prender também, dessa vez, a Pedro. Foi logo no cabeça. Já que o povo gostou, eu vou prender Pedro. Ele fala que eram os dias do pão asmo, era Páscoa, então naquele período ali não iam poder matar ninguém, ia ter que esperar passar, né? E havendo prendido, lançou-o na prisão, lançou Pedro na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, 4 vezes 4, 16 caras para prender Pedro, cada um para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Na Páscoa eles não matam ninguém, é passar a Páscoa e apresentar ao povo, haha, olha quem eu peguei, vou fazer a mesma coisa que fiz com o Tiago. Essa era a intenção de Herodes. Estão comigo? Pedro, pois, estava guardado na prisão. Aí tem um detalhe. Estava guardado na prisão, mas não tinha esse mais quando Tiago foi preso. A igreja foi pega de susto, a igreja não sabia o que fazer. Tiago foi preso, foi tudo muito rápido, a igreja ficou
deprimida, assim, triste, morreu. Só que quando Pedro foi preso, a postura da igreja foi outra. A igreja, quando soube que Pedro estava lá, teve um pouco mais de tempo também para a igreja, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja se posicionou. A igreja percebeu que toda a investida do mal não podia estar ali, tinha que estar sobre os pés dela. A igreja se levanta, a igreja se posiciona e fica constantemente clamando e orando: Deus livra Pedro, Deus livra Pedro, Deus salva ele, Deus não deixa Herodes pegar, Deus livra. Aí vamos lá. Mas a igreja orava com insistência, ali fala constantemente a Deus, versículo 6, ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, já tinha passado a Páscoa, ele já ia apresentar o povo para matar, nessa mesma noite, aquela noite ali, ia amanhecer, ele ia apresentar, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio quem, irmão? Olha aí, Deus dando ordem aos seus anjos para guardar aqueles. Vem um anjo, Deus deu a ordem, não foi Pedro, não foi a igreja. Deus, o máximo que a igreja podia fazer é pedir que Deus enviasse. Mas quem dá a ordem é Deus. Deus deu a ordem ao anjo, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ele estava preso com aquelas correntes na mão. O anjo toca do lado dele e fala: levanta, que o negócio cai. Milagre, sobrenatural. Se for preciso, a situação não tem jeito. Se for necessário Deus mover no sobrenatural, o que Deus faz? Move no sobrenatural. Não tem problema, com Deus não tem problema, não tem impossíveis, não tem dificuldades. O que a igreja precisava fazer é o que ela estava fazendo, insistentemente orando e clamando a Deus. Como Deus vai fazer? Não importa. Não cabe à igreja dizer como, cabe à igreja pedir que Deus faça. Deus faz da maneira que ele achar mais conveniente. Se preciso for fazer o milagre, ele faz o milagre. O anjo só encosta do lado de Pedro, puf, a cadeia cai. Disse-lhe ainda o anjo, olha o cuidado de Deus. Deus não vai simplesmente na prisão e tira Pedro de qualquer jeito. Deus tira Pedro e ainda mostra ainda que o cuidado dele como pai. Eu acho muito legal, porque eu já pensei, já vi, já li, por que desse detalhe? O que tem aqui, Deus, nesse detalhe? Eu não consigo saber o porquê que tem. A única coisa que vem no meu coração é o cuidado de Deus. Deus pega Pedro no meio da madrugada e fala a ele: cinge, coloca o teu cinto, coloca a tua calça, coloca as tuas sandálias. Deus cuidando, é igual quando você pega o seu filho, vai levar ele e arruma o teu filho e fala: bota a roupa, bota a sandália, bota a blusa, tá frio, bota o casaco. É o cuidado. Eu vejo isso. Eu não sei, eu acredito que tem alguma coisa mais profunda aqui, mas que Deus não me falou. Mas que tem esse cuidado de Deus por Pedro. Não sai no meio da friagem de qualquer jeito, sem calça, todo largado, não. Bota o teu cinto, dá tempo. Não fica desesperado, não precisa sair na correria. Levanta depressa. No entanto, dá tempo de você colocar o teu cinto, colocar a tua roupa, colocar a tua sandália. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa. Ó Deus cuidando. E segue-me. Pedro, saindo, o seguia. Mesmo sem compreender o que era real, o que se fazia por intermédio do anjo, julgando que era uma visão. Pedro, quando a gente acorda, irmão, como é que tu acorda? De madrugada ainda, sendo acordado. Quando você acorda naturalmente é uma coisa, mas quando tu é acordado, aquele susto. É muito comum lá no quartel, quando tu vai acordar alguém, o cara que está de plantão, a gente chama, ele tem um relógio comum, mas a gente tem os horários lá, que o cara que quer ser acordado, ele vai lá e bota lá, ó, Douglas, alojamento tal, cama tal hora, porque ele tem que ser acordado para ele poder ir render o amigo. Aí está lá o horário. Aí quando chega na hora, tu vai. Só que quando você vai acordar o cara, você tem que levar aquele papel e tem que fazer ele assinar. Porque o que é muito comum acontecer? Tu acorda o cara, está na hora, cara, vamos lá, vai render o teu amigo lá, não sei o quê. Não, tá beleza, tranquilo, vai lá. Aí tu desce. Aí o que o cara faz?
E não lembra que foi acordado, não lembra. Apaga e atrasa a rendição, aí quem é o culpado de não ter acordado? Você é o culpado. Só que aí o que você faz? Está com a assinatura, está aqui, ele foi acordado essa hora aqui, ó. Aí ele assume a responsabilidade. Então, o que eu fazia? Eu acordo o cara, não, está acordado, tá beleza, tá beleza. Eu fazia assim, ó. Aí o cara espreguiçava, aí encostava de novo. Acorda, cara, tá na hora, levanta, acordei já. O cara encostava de novo, acorda, cara, vamos embora, levanta. Até que o cara se dá conta de que realmente acordou. Tem uns que te batia. Então você nunca acordava o cara assim. Tu sempre acordava assim, ó. Porque tu encostava no cara, o cara já fazia assim, ó, te dando um soco. Então tinha toda uma técnica. O camarada que está sendo acordado de madrugada, ele está meio sonolento, meio lerdo, ele não sabe direito o que está acontecendo. Pedro foi acordado, meio sonolento. Então Pedro foi fazendo meio que no automático, mas sem entender direito se aquilo era uma visão, se era um sonho, se realmente, afinal de contas, né, irmão? Imagina, 16 camaradas tomando conta de você, revezando lá. Tinha 2 sentinelas amarrados com ele, 2 do lado de fora. Pedro ali, precisava que a igreja exercesse fé para ele, porque ele está ali e fala, daqui não tem como sair. A igreja que estava lá orando. De repente, encosta um anjo, cai a cadeia, os soldados não acordam, uma luz resplandecendo lá dentro. O que tu ia pensar? É um sonho, é uma visão, é alguma coisa do tipo. Foi o que Pedro pensou, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, eram 2 sentinelas, chegaram à porta de ferro, eu acho muito legal isso, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Ó, a porta simplesmente, eles estão saindo, tem um portãozão, e agora, como é que a gente abre esse portãozão? Eles chegam perto da porta, é porque naquela época eles não conheciam o sensor a laser, que tu chega na porta e ela abre. Hoje a gente sabe que é a física, né, que é aquela coisa toda, mas naquela época não tinha nem eletricidade, que dirá sensor óptico. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando Pedro e o anjo chegam perto, a porta se abre. Já era Deus já dando já para a gente, ó, no futuro vocês vão conseguir fazer isso também lá, com a física, com a ótica, de chegar e a porta abrir. Mas já era Deus já nos ajudando aí. Passaram pela... depois de terem passado pela primeira porta, a segunda sentinela, tal, e a porta abriu por si mesma, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo ficou com Pedro, irmão, o tempo inteiro que Pedro precisava. Enquanto Pedro estava em perigo, o anjo estava ali, e eu me atrevo a dizer que estava, inclusive, quando Pedro não o via. Inclusive, porque a Bíblia... O próprio Pedro revela isso, né? Que Satanás está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ali ao nosso derredor, mas que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, embora a gente não esteja vendo. Então, para mim, o tempo inteiro, os anjos estavam ali. Só que Deus deu graça a Pedro de ele conseguir ver o anjo. Mas o anjo o tempo inteiro estava ali. Mas depois que Pedro estava a salvo, o anjo falou, agora você pode continuar. Afinal de contas, você também tem condições. Você também é dotado de inteligência, de capacidade. Quando você não consegue, quando a tua capacidade é excedida, quando você não tem condições de fazer, Deus entra e faz. Deus faz o milagre, Deus abre a cadeia, Deus abre o portão, Deus faz com que os sentinelas fiquem dormindo, Deus faz o que Ele tem que fazer. Mas quando Ele chega num estágio, num ponto em que você tem condições, aí Deus fala, agora vai você, filho, você tem condições. Você foi feito para isso. Você é dotado de plena condição de continuar caminhando. Aí Pedro continuou. Então Pedro, tornando a si, disse, aqui que a ficha caiu. Então Pedro, tornando a si, disse, até então Pedro está indo porrado pela maré, ele não está entendendo o que está acontecendo. Nesse momento, ele, caramba, o que aconteceu? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Agora que ele foi perceber o que estava acontecendo. É porque quando a gente está em meio à situação, irmão, em meio à aflição, em meio à luta, em meio à dificuldade, é difícil a gente cair em si. Eu sei disso. Pedro já passou por isso, que dirá eu e você. Quando você está envolvido ali numa enfermidade,
Quando você está envolvido ali num relacionamento destruído, quando você está envolvido ali numa crise, quando você está envolvido numa situação, você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, tem que vir um anjo para iluminar tudo, para você poder ver. Então, depois de um certo tempo é que Pedro foi cair em si, e falar, verdadeiramente o Senhor enviou um anjo para me livrar da mão de Herodes, da intenção desses judeus. Então ele consegue fazer isso, depois de assim refletir, ele ainda parou para ficar, não é que é verdade? Não é que aconteceu mesmo isso? Não é que veio um anjo aqui e me libertou? Pô, Tiago morreu e eu estou aqui, não é que é verdade? Depois de refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, inclusive foi esse cara que inspirou o Glaucio e a Amanda a colocar o nome no barrigudinho que está nascendo ali, né? Depois que assim foi refletir na casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, por isso que o nome do garotinho... Eles já sabem o nome, não? Era novidade já, né? É João Marcos, que vai ser o nome inspirado nesse camarada aqui, que provavelmente foi quem escreveu, citado, né, por Pedro ali, o Evangelho de Marcos. Ele escreveu, ele não foi discípulo de Jesus, os 12, né? Ele não foi um dos 12, mas provavelmente ele ouviu direto ali de Pedro, ali, narrando para ele ali as histórias, ele foi escrevendo, e é o primeiro evangelho que serviu de base para os outros 3. Lucas provavelmente usou muito desse evangelho para escrever a carta dele. Mas enfim, só uma observação. Depois de assim refletir, João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas, ele chegou na casa de Maria. O que estava acontecendo lá, irmãos? Muitas pessoas estavam reunidas e oravam, orando, não se entregaram. É isso que eu quero destacar. Os irmãos, quando Tiago morreu, se entregaram. Não oraram. Você não vê registro da igreja se reunindo, clamando para que Deus livrasse Tiago. Quando Pedro foi, a igreja mudou a postura. A igreja se reuniu e ficou clamando, até que Deus falasse algo, orando. Agora isso aqui eu acho legal, que mostra que o homem tem condição, mas que o homem também é fraquinho. Quer ver? Olha que legal agora. Quando ele bateu na porta, ele quem? Pedro bate na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Olha que coisa doida, a voz de alegria sumiu, de alegria não abriu o portão, mas correu para dentro, anunciando que Pedro estava lá. Então a mulher lá ouve, é Pedro? O que eles estavam fazendo dentro da igreja, irmão? Orando para quê? Para Pedro ser solto. Aí ela vai e ouve Pedro, fica tão alegre, tão entusiasmada, tão empolgada, que ela voltou e deixou Pedro lá fora. Aí voltou para avisar. Aí quando ela avisa, eles lhe disseram. Isso que eu fico, como que a gente ainda... O que eles disseram? Estás fora de si. A minha versão fala, estás louca? Ela, porém, insistia, é Pedro. O povo estava orando para Deus livrar Pedro. Deus faz um milagre, livra Pedro. Aí quando vai anunciar, o milagre está aqui. O que o povo faz? Tá maluca, mulher? Pedro o quê? Pedro está preso lá, acorrentado. Como é que Pedro está lá fora batendo? O próprio povo não estava crendo totalmente no que estava orando. Como a gente passa por isso, irmão? Como a gente passa por isso? Eu já falei para vocês uma vez o puxão de orelha que eu levei do Espírito Santo em relação a isso e a compreensão que eu tive quando Pedro fala, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Foi até um período da faculdade, logo no iniciozinho que eu estava fazendo um pedido lá de inscrição, o negócio não saía, era greve, uma confusão danada. Eu sei que aquilo me deixou aflito, e engraçado que não é o tipo de coisa que eu costumo passar, foi até estranho aquele sentimento. E eu aflito com aquilo e o negócio não resolvia. Eu acho que a aflição é porque eu tinha a possibilidade de eu ter que fazer tudo de novo. Então aquilo foi uma aflição danada, ter que fazer tudo de novo. E eu não conseguia a isenção daquelas disciplinas, e o que está acontecendo? Eu não conseguia, e o negócio não andava, e eu não conseguia fazer as outras, porque eu não estava isento daquela, não podia me inscrever, uma confusão danada. Aí eu orando a Deus, aí Deus falou comigo,
me revelou o que significava, pelo menos para mim naquele momento, o que significava: lancemos sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Como eu sei desse texto? É um dos versículos que estão gravados: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E eu falava esse texto na minha oração, só que eu não entendia o que esse texto queria dizer, porque eu falava assim, eu quero lançar Deus, mas como que eu lanço? Eu não quero ficar com essa ansiedade, eu estou orando, mas como é que eu lanço? Como é que eu tiro essa ansiedade? Me fala. Às vezes eu dou uns surtos, eu falo meio assim, desculpa se eu ter falado assim. Mas como é que eu faço isso? O Espírito Santo falou muito claro: ore e acredite na tua oração. Só isso. Ore e acredite na oração, que ela está sendo ouvida, de que Deus vai atender. Essa oração que você está fazendo aí, tu não está acreditando? Tu está orando e ficando mais aflito porque você não está lançando. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade é: Senhor, está nas tuas mãos. E acreditar que de fato está onde? Nas mãos de Deus. Engraçado que aquela foi a última oração. Depois que eu orei, veio aquela paz, aquela alegria. Isso não sei quando é que foi, eu sei que no dia seguinte já tinha saído tudo. Fui isento em tudo, estava tudo certo, já podia me inscrever em todas as disciplinas, as professores aceitaram lá, considerar as minhas notas, repassaram, enfim, eu entendi o que é lançar sobre Deus. E esse povo aqui não estava entendendo não, porque eles estavam orando, mas não estavam acreditando, porque quando o milagre veio, eles não se deram conta. Então, quando você estiver orando a Deus, irmãos, Deus está ouvindo. Como vai ser? Aí já é outros 500. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como Deus vai fazer o milagre. O que eu sei é que Deus faz da maneira que Ele achar melhor. Se for preciso o sobrenatural, Ele vai fazer o sobrenatural. Para Ele isso não é problema nenhum. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria terminar aqui, mas antes eu queria fazer uma oração. Eu queria que de tudo que foi falado, que você possa ter isso em mente. Somos importantes para Deus. Somos importantes. Fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Fomos feitos dotados de inteligência emocional, espiritual, intelectual. Fomos feitos assim. Se for preciso enviar anjos, Ele envia. Eu sempre lembro disso, um único anjo foi o suficiente para Deus destruir o exército inteiro de Senaqueribe. Um único anjo foi o suficiente, não precisava mais do que isso. Jesus falou que se fosse preciso, o Pai mandaria anjos subindo do céu e descendo para servir o Filho do Homem. Que Deus daria a ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Eles são o Espírito ministradores. Se for preciso, Deus fará. Deus cuida. Deus se importa conosco. Ele nos fez e Ele se importa. Então esse sentimento, vamos cantar, eu terminei aqui um minutinho antes, vamos cantar Álvaro Tito, que não é Álvaro Tito, mais uma vez. Armando Filho, não sei quem é Armando Filho não, não sei quem é Armando Filho, para mim, saiba que esse cuidado de Deus, ele é uma realidade. Eu queria fazer 2 orações aqui agora, nessa manhã, aproveitar, enquanto eles estão aqui subindo. É que se você que está aí e precisa do socorro de Deus, que às vezes você está igual a Pedro, está orando, Deus está prestes a dar um milagre, mas você não consegue enxergar, você não consegue ver, não consegue imaginar, porque às vezes, quando a nossa situação é tal que eu não consigo enxergar a solução, a gente tem mais dificuldade de crer. Por isso que a nossa oração, muitas das vezes, ela é querendo limitar Deus. A gente ora falando: Deus, faz assim. Deus, me dá isso. Deus, faz dessa maneira. Porque a gente vê naquela forma uma solução. A gente quer que Deus faça assim. Mas Deus é ilimitado. As possibilidades de Deus são infinitas. Então, muito melhor é: Deus, faça do jeito que você quiser. Do jeito mais conveniente, do melhor jeito. Pedir o socorro a Deus e deixar que Ele nos socorra da maneira que Ele achar melhor, da situação que Ele achar menor. Então essas 2 orações, uma para quem está precisando realmente de um socorro de Deus, quem está acorrentado ali sobre 16 vigias, no dia seguinte vai ser apresentado ao povo para morrer, e que precisa que Deus envie
um anjo para libertar, para salvar. E a outra oração é que se tem alguém que está se sentindo abandonado por Deus. Deus te fez como a obra-prima dele. Isso não é jargão evangélico não, isso é verdade. Uau, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que nele habite? Quem é o homem para que o visite? Jesus falou quem é o homem. E a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem, completem para mim, feitos filhos de Deus. Olha a posição que eu e você temos, a posição de filhos. Então, se você está se sentindo abandonado, porque isso é um sentimento. Eu não estou orando para se você está abandonado, porque eu sei que você não está. Eu estou orando para que se você estiver se sentindo assim, para que você possa colocar realmente a sua fé em prática e entender que você não está. Oh Deus, em nome de Jesus, eu queria orar pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu queria orar, Deus, se porventura ele estiver precisando de um socorro do Senhor, precisando de um milagre do Senhor, precisando de uma intervenção divina, precisando que o Senhor venha com um braço forte, Deus. Eu faço nessa hora a oração que Eliseu fez. Abra os olhos do meu irmão para que ele veja que mais numerosos são aqueles que estão conosco do que os que estão com o mundo. Oh Deus, que o meu irmão possa enxergar que a fúria de Satanás, ela é detida pelos anjos que acampam ao nosso redor. Que o meu irmão possa entender, Deus, que o lugar das trevas é sob os nossos pés. Em nome de Jesus, Pai. Se o meu irmão está com esse sentimento, Deus, de abandono, achando, Deus, que ele está vivendo a vida dele apenas por viver, oh Deus, dê sonhos, dê expectativas, Pai, ao coração do meu irmão. Meu irmão é capaz, que ele possa entender isso, Deus. Ele foi feito com plenas condições de conquistar tudo em Ti. Oh Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força, sem vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem, querido Senhor. E
quase parando, sem força, sem vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pros Cristo da cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem. Condenação para quem? Para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar um minutinho. Vocês que esteve conosco até agora, que Deus te abençoe. Hoje à noite, às 18 horas, estaremos aqui em mais um culto de louvor e adoração a Deus. Venha nos visitar pessoalmente, se puder. Se não, esteja aí acessando, tá? Deus te abençoe.